Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Outubro Rosa. Estamos aqui todas de rosa para falar para você sobre câncer de mama. Fica até o final. Estamos mais uma vez na campanha do Outubro Rosa e para isso, para falar sobre esse assunto, estou aqui com a maravilhosa Carol Branco, oncologista. Maravilhosa, se apresente para o nosso público, fale sobre você. Olá a todos, muito prazer, é um prazer enorme estar aqui com minha amiga querida na reta final da gestação. Cansada, me arrastando, meu Deus, mas estamos aqui. Estamos aqui para falar de um tema importantíssimo, que é a conscientização sobre o câncer de mama. Eu sou oncologista clínica, então eu trabalho com pessoas que têm o diagnóstico de câncer de mama e a gente faz o planejamento de tratamento, mas também falar sobre prevenção é importantíssimo. Perfeito, certamente. E a gente sabe que o câncer de mama, o câncer, de forma geral, hoje é uma das principais causas de mortalidade, né, Carol? A gente sabe que ali câncer, doença cardiovascular é, sem dúvida, as duas maiores causas de mortalidade. E o câncer de mama é na mulher, eu acho que é a primeira ou segunda ali, maior prevalência de câncer, né? Isso, como é que está hoje de estatística disso no Brasil? Então, o câncer de mama no Brasil e no mundo é o câncer feminino que é mais incidente, ou seja, que acontece com maior frequência nas mulheres e também é o câncer feminino com maior mortalidade. Então, no mundo inteiro, no ano de 2023, foram estimados mais de 2 milhões de casos de câncer de mama. Então, é muita gente. Então, é uma população de uma cidade como a nossa, por exemplo, diagnosticadas todos os anos. No Brasil, a estimativa são cerca de 74 mil casos por ano. Então, é uma doença de alta prevalência, de alta incidência, principalmente nos países desenvolvidos, mas a mortalidade ainda é maior nos países subdesenvolvidos. Então, por que isso acontece? Principalmente por conta do acesso dos diagnósticos, que infelizmente, nas populações mais carentes, eles são dados de forma mais tardia. Então, quando a gente tem a possibilidade, a oportunidade de conversar sobre isso, de lembrar as mulheres que mamografias salvam vidas, né? Então, a gente tem que dar espaço, né, a esse tipo de discussão. Informação. Falando em mamografia, há exatamente um ano, a gente teve aqui no Brasil, acho que uma das piores fake news existentes na face da Terra, que chocou a comunidade médica, que foi de uma mastologista, acho que ela era mastologista, falando que a mamografia, que tinha radiação e causava câncer, era causa de câncer de mama, e que, na verdade, o câncer de mama era causado por deficiência de testosterona, e que era só repor testosterona. Eu acho que isso chocou a comunidade, que inclusive até os conselhos, né, se manifestaram, obrigaram a excluir a publicação, ela foi punida frente ao CFM. E, então, vamos falar um pouquinho sobre quais são os verdadeiros fatores de risco. A gente sabe que isso não tem nada a ver, minha gente. A mamografia não leva a câncer de mama, né? Não tem nada a ver também com a causa, se é deficiência de testosterona. Pelo amor de Deus, isso foi um surto de uma determinada, né? De um braço aí muito louco da medicina, que não, nem medicina é, a gente pode dizer que nem medicina é. Então, vamos falar sobre quais são os fatores de risco para câncer de mama. É só genética? Tem fator de risco que é evitável? Tem alguma coisa que a gente possa fazer para tentar fugir dessa estatística, de entrar nessa prevalência? Exatamente. Então, infelizmente, né, na internet, né, nas redes sociais, a gente fica muito exposto a esse tipo de informação, né? Então, isso foi um grande desserviço, né? Que ainda bem que as sociedades médicas, a imprensa séria se manifestou. E, como você bem falou, é um absurdo, né? Então, mamografias são seguras, são recomendadas. A dose de radiação é muito baixa. Então, a gente, em momento nenhum, a gente deixou de indicar, né? Muito pelo contrário, a gente teve um ganho, um marco histórico, né? Recentemente, que o Ministério da Saúde, ele incorporou a mamografia a partir dos 40 anos, porque antigamente era preconizado pelo Ministério da Saúde, e isso a Sociedade Brasileira de Oncologia, a Sociedade Brasileira de Mastologia se posicionou ao contrário, né, de que sim, o rastreio começa a partir dos 40 anos, 20 e poucos % das mulheres são diagnosticadas com câncer de mama estão nessa faixa etária, então a gente não pode negligenciar né, esse grupo de mulheres.
Então, o que é que acontece? A gente tem sim os fatores de risco para o câncer de mama. Existem os fatores modificáveis e os fatores não modificáveis, ou seja, aqueles que a gente não consegue modificar, o fato da gente ter nascido mulher. Então, toda mulher, pelo fato de ter mamas, ela tem um risco ao longo da vida de desenvolver câncer de mama. E ali, para a população em geral, em torno de uns 13%. Lembrando que homem também pode ter Homens câncer também de mama, podem. né? Então, surgir um carocinho, uma coisa estranha, procure um médico. Né? É Exato. muito menor a taxa de incidência, mas pode acontecer. Exato. Então, 1% dos casos de câncer de mama são no sexo masculino. E principalmente quando a gente tem, né, essas incidências, essas frequências são maiores quando você tem história familiar. Que aí é um fator que você não tem como modificar, né? Então, são os fatores genéticos. Cerca de 5 a 10%, mais ou menos, dos casos de câncer de mama, eles são relacionados a fatores hereditários. Então, todo mundo conhece a história de Angelina Jolie, que é aquela atriz de Hollywood, que ela veio a público explicar que ela tinha sido submetida a uma cirurgia, né, de retirada das 2 mamas, uma mastectomia bilateral profilática, ou seja, preventiva, antes da doença aparecer. E ela também fez a remoção cirúrgica dos ovários. Mas por que que Angelina Jolie fez isso? Na história da família de Angelina Jolie, a mãe dela teve câncer de ovário, a tia teve câncer de mama, a avó também câncer, muitos históricos de câncer de mama e ovário em idade muito jovem. Então, isso chama a atenção para um fator hereditário, ou seja, que ele é transmitido de geração em geração. Então, a Angelina Jolie, ela é portadora de uma alteração genética, de uma mutação em um gene que se chama BRCA1. Existe o BRCA1, BRCA2, e esses genes, quando eles estão alterados, quando eles têm alguma mutação, eles favorecem o aparecimento de câncer em idades mais precoces, principalmente câncer de mama, câncer de ovário, câncer de próstata nos homens e algumas outras neoplasias. Mas realmente câncer de mama e ovário é, digamos assim, o carro-chefe, né, das neoplasias que as mutações em BRCA causam. Então, por isso, pelo altíssimo risco de desenvolver câncer de mama ou de ovário, Angelina Jolie foi detectada com a mutação, que isso você pode fazer a partir do momento que você diagnostica nos outros familiares, você pode testar naquela pessoa também. E pelo fato dela ter a mutação, ela fez a cirurgia antes da doença aparecer. Mas isso não é para todo mundo, então não significa, olha, a minha mãe, Carol, teve um câncer de mama, então eu já vou tirar minhas mamas preventivamente. Não, o histórico familiar também importa, mas não é todo mundo que tem história de câncer na família que significa que vai ter ou que precisa ser submetido a algumas condutas um pouco mais agressivas, como foi o caso de Angelina Jolie, que sabidamente tem uma mutação genética em um gene que aumenta muitíssimo o risco. Mas de toda forma, a história familiar de câncer de mama é um fator não modificável, né? Então, mulheres que têm um parente de primeiro grau com o diagnóstico de câncer de mama, elas têm um risco maior do que a população em geral. Quando a gente fala em relação, né, a fatores reprodutivos, né, então, quanto mais tempo você passa exposta aos estrógenos, então o seu risco é maior. Então, ou seja, mulheres que nunca tiveram filhos, mulheres que têm gravidezes mais tardias, depois dos 30 anos, mulheres que menstruaram muito cedo e que entraram na menopausa mais tarde, isso configura alguns fatores de risco hormonais. Mas isso não significa, Carol, decidi não vou ter filhos, é uma decisão pessoal e não é um fator isolado que vai te levar. Então, por isso que a gente tem que pensar muito fortemente nos fatores modificáveis, ou seja, ter uma dieta equilibrada, regular, a base principalmente, né, de vegetais. Então, tudo isso é uma alimentação saudável, né, que, como você muito bem prega, né, a gente pode viver bem de segunda a sexta, dar ali uma ajeitada no final de semana, mas depois voltar, associado, obviamente, a também atividade física. Então, para câncer de mama e para quase todos os cânceres no geral, o sedentarismo e a obesidade têm uma correlação importante, direta, com o risco de neoplasias. A gente vive uma geração em que o consumo de ultraprocessados, ele deu um boom, então a gente vê a diferença da alimentação das nossas avós
a nossa, né? E nessa rotina do dia a dia que a gente cada vez mais desembala do que descasca, né? Coisas mais rápidas, né? E prontas. Então, esses são alguns dos fatores que podem aumentar o risco de câncer de mama. Perfeito. E dois medos que as mulheres têm muito frequentemente. Anticoncepcional e terapia de reposição hormonal. Qual a relação com câncer de mama? Minha mãe teve câncer de mama, eu posso fazer anticoncepcional, eu posso fazer terapia de reposição? É uma pergunta que você já deve ter ouvido também em consultório. Sim, com muita frequência. A gente não tem nenhuma contraindicação absoluta, a gente tem que avaliar justamente os riscos. Existem alguns estudos que falam sobre uma possível associação de risco com o uso de anticoncepcionais, mas são estudos que a gente lembra que as doses eram diferentes, a gente fazia doses mais altas, às vezes por um período muito prolongado, um período maior do que 10 anos, e a gente lembra que a partir da suspensão, esse risco ele tende a diminuir. Então, o anticoncepcional, inclusive, né, a gente está falando aqui para mulheres, foi uma das ações que permitiram a emancipação feminina, né? Então, a gente sempre tem que ter muito cuidado quando a gente tanto indica quanto contraindica determinados medicamentos, porque a gente tem que pensar nos impactos além só, né, dos eventuais riscos. Então, a gente não considera, né, isso algo impeditivo por conta de um histórico familiar, assim também como a terapia de reposição hormonal. A maior preocupação, o maior risco, geralmente, quando são com terapias combinadas, né, com estrógeno e progesterona. Mas que hoje em dia também as terapias de reposição, elas têm sido feitas com doses menores. Um ponto que é muito importante, eu estou falando com o endocrinologista, é da gente indicar para quem tem indicação. Né? Ou seja, existe uma faixa etária mais adequada para se fazer essa reposição. A janela da oportunidade. A janela de oportunidade. E que, caso venha a ser escolhido, porque a gente sabe que existem outros benefícios, né? Que seja feito em menor dose e pelo menor tempo possível também. Maravilha. Lembrando que testosterona entra na mesma coisa. Da mesma forma que a gente está falando de estradiol e progesterona, a testo também entra na mesma situação. Então, muita gente acha, eu tive câncer, né? Não posso usar estradiol nem progesterona se tem um câncer na pessoa. Esta pessoa sim tem contraindicação formal ao uso, mas também não pode usar testosterona, né? Entra também como uma contraindicação se for um histórico pessoal, não um histórico familiar, o uso de qualquer tipo de hormônio. E que mais de fatores de risco? Algo mais além de hormônios? É isso, hábitos, etilismo, né? Cigarro, bebida. Cigarro, bebida, a gente não tem dose segura para álcool, né? Então... Isso para nada mais. Antes tinha muito na cardiologia, né? Exatamente. Uma tacinha de vinho é bom ali, o resveratrol é antioxidante. Isso caiu por terra se você usa como justificativa para beber diariamente uma dose de pinga ou de vinho, ou seja lá qualquer coisa. Reconsidere. Reconsidere. A Sociedade de Cardiologia já tirou isso da diretriz, tá? Então, não tem essa indicação. Bebida não é segura em nenhuma dose para ninguém, né? Então, por favor, tire o alcoolismo aí da sua vida. E vamos se exercitar. Vamos se exercitar, vamos trocar uma coisa por outra, né? Muito bem. Então, fator de risco é uma coisa muito importante da gente falar. E outra coisa que é essencial é rastreio, né? Quando que a gente precisa começar a fazer rastreio? Você já falou que foi reduzida ali a mamografia para 40 anos. De quanto em quanto tempo? Tem algo mais que eu preciso fazer além da mamografia? Falamos de doença genética de Angelina Jolie. Quem tem que fazer esse rastreio do gene, consegue fazer por plano, consegue fazer pelo SUS, o rastreio do BRCA1, do BRCA2, se tiver um histórico familiar que seja sugestivo. Como é que é feita essa questão do rastreio? Então, é importante sempre a gente dividir o que é rastreio populacional geral e para pessoas que têm um alto risco de desenvolvimento de câncer de mama ao longo da vida. Então, para a população em geral, a partir dos 40 anos, mamografia anual. Lembrando que, né, recentemente, o Ministério da Saúde incorporou a mamografia anual e isso é tão importante porque a gente que trabalha tanto no serviço público quanto no serviço privado, a gente vê as disparidades de acesso dentro da mesma cidade. Então, a gente tem estudos no Brasil que se chama, foi feito aqui sobre população de câncer de mama, estudo da Amazônia, que ele mostrou o perfil da população que tem diagnóstico de câncer de mama no Brasil. E, infelizmente, as mulheres que não têm acesso à rede suplementar, elas são diagnosticadas mais tardiamente, com doenças mais avançadas. E, infelizmente, mais frequentemente, da palpação
Ou seja, já é um nome... Exatamente, onde a gente já encontra lesões mais avançadas. Então, é importante, como a gente está falando de rastreio, autoexame, ele serve para conhecimento do corpo, para a gente conhecer o nosso corpo, identificar as diferenças, as particularidades. Então, se você palpa um nódulo, se você começa a ter descarga, ou seja, saída de secreção pelo mamilo, se o seu mamilo começa a entrar, né? Então, ou se a pele começa a mudar de característica, ficar mais enrugada, a gente chama de casca de laranja, tudo isso são sinais e sintomas de câncer de mama, mas eles não são de rastreio. Então, rastreio... Porque não são precoces, Não são precoces. Então, quando você consegue palpar um nódulo mamário, geralmente essa doença já está mais avançada. Então, é importante reconhecer, mas que isso não seja utilizado como uma medida de rastreio. Dizer assim, doutora, não, eu faço a palpação aqui, não sinto nada, não tem para que eu estar fazendo exame, não. Tem que fazer. Porque, principalmente, a mamografia, ela leva você a diagnosticar lesões menores. Isso. E dentro de oncologia, tudo que a gente rastreia antes, o prognóstico, ou seja, a probabilidade da pessoa sobreviver a esta doença, é enorme. Então, o autoexame é um complementar ao rastreio que a gente está falando, né? Não é Exatamente. para deixar de fazer, mas não é para ser a sua primeira linha de rastreio o autoexame, é para ser um complemento à mamografia que tem que fazer anualmente. Exatamente. Então, a gente começa a partir dos 40 anos. Para as mulheres de mais alto risco, isso pode começar antes. Então, por exemplo, para aquelas mulheres que têm mutação em BRCA, a gente pode fazer o rastreio a partir dos 25 anos. Então, isso, ou então, dentro de medicina, a gente tem um número assim, dos 10 anos antes, né? Então, você pense em começar um rastreio de uma mulher de alto risco pelo menos 10 anos antes da mulher mais jovem que teve câncer de mama. Na família. Na família, mas desde que isso não seja depois dos 40 anos. A gente tem o ponto de corte dos 40, tem os 10 anos antes, em algumas situações especiais, como por exemplo BRCA, a gente começa antes. A gente pode fazer rastreio com outras metodologias, como por exemplo a ressonância das mamas, e a partir de um determinado momento também fazer a discussão das cirurgias quando são indicadas. Então esse é basicamente o rastreio, como a gente faz, dividindo em população geral e população de alto risco. E quais seriam, em relação ao BRCA, faz pelo plano, faz pelo SUS? Como é que funciona para uma mulher que a irmã teve câncer de mama, a mãe teve câncer de mama, a avó teve câncer de mama, todo mundo precoce ali. Ela consegue, quem solicita é o oncologista da própria família, ela consegue fazer pela rede suplementar, ou isso é inacessível? Como é que funciona hoje? É muito legal falar sobre isso, assim, porque é uma área oncogenética, ela tem caminhado exponencialmente, né? Então, tudo que a gente está falando aqui hoje, talvez ano que vem a gente já tenha até algumas novidades, atualizações. Certamente. Então, os testes genéticos, antigamente, eles eram muito difíceis de serem conseguidos, porque hoje, né, antigamente se testava BRCA1, BRCA2, existiam técnicas de sequenciamento do gene que demoravam mais. Hoje em dia a gente consegue rastrear mais genes, ou seja, a gente consegue fazer painéis genéticos direcionados para determinadas neoplasias. Então, por exemplo, para câncer de mama, além do BRCA1 e BRCA2, existem outros genes, como PALB2, ATM, RAD51, CID, enfim, existe uma CHEK2, uma gama. Então, não é só BRCA1 e BRCA2. Então, às vezes, quando a mulher chega para a gente numa consulta, eu já fiz o BRCA1 e BRCA2, então eu estou livre de ter alguma alteração genética, não necessariamente. Então, os painéis, hoje em dia, eles são mais custo-efetivos, porque a gente consegue, com o mesmo preço, fazer vários genes, mas eles não são, infelizmente, disponíveis no SUS. Deveriam, existem já projetos de lei que entendem que você ter esse acesso, você pode prevenir, né? Então, isso além, né, para o indivíduo, né, de existir uma possibilidade de prevenir de uma neoplasia, de algo que ele pode vir a falecer por uma doença, existe também em relação aos custos de saúde. Desse tratamento. Então, um tratamento de câncer custa muito caro. Então, é a cirurgia, é talvez a necessidade de uma quimioterapia, radioterapia. É o rastreio que se faz, o internamento que se faz. Exatamente. Né? Então, é toda uma mobilização. O afastamento do trabalho, que às vezes se esquece principalmente, de contar. E quando a gente falando nisso, né, dessas síndromes de predisposição ao câncer de mama, geralmente acontece em mulheres mais jovens. Então, você vai tirar essa mulher do mercado de trabalho, você vai tirar essa mãe, né, do acompanhamento do crescimento dos filhos. Então, assim, envolve uma série de coisas. Mas, infelizmente,
pelo SUS a gente não consegue amplamente. Existem os projetos de pesquisa, né, onde você pode ter a inclusão dos pacientes. Existem os ambulatórios de oncogenética na rede SUS também, mas o acesso é um pouco mais difícil ainda no setor público do que no privado. Entendi. E quando a gente fala de diagnóstico, o exame que rastreia é o mesmo que faz o diagnóstico, é a mamografia, né? Vai ter ali outros exames, a depender de suspeita de alguma metástase e tal, mas o basal mesmo é a mamografia, que é o exame que hoje pelo SUS tem até os carrinhos que passam nas ruas. Exato, né? tem as carretas, né? As carretas da mama. Então, assim, os hospitais também, eu trabalho no Hospital do Câncer, no Hospital Barão de Lucena, são hospitais públicos, você pode, né, fazer nessas redes de referência. Então, e a gente consegue a comprovação diagnóstica, né? Quando você faz uma mamografia, você tem um score que se chama BIRADS. Então, quando a gente tem lesões BIRADS a partir do 4, né? E tem algumas outras situações que a gente precisa biopsiar também, mas BIRADS 4 a gente tem que seguir com a investigação, BIRADS 4, BIRADS 5, porque isso vai aumentando a probabilidade de ser câncer. Então, você tem a confirmação diagnóstica através da biópsia. Então, que a biópsia é um procedimento simples, inclusive se quem tiver precisando fazer uma biópsia da mama, não tenha medo, é um exame, um procedimento seguro. Então, através de uma agulha, é puncionado, né, aquele nódulo, é retirado um fragmento e isso vai para a análise do médico patologista. Perfeito. Então, o patologista consegue ver se é câncer e, sendo diagnosticado o câncer de mama, a gente precisa saber qual é o subtipo, ou seja, além do nome, a gente precisa do sobrenome dele. Porque o subtipo, ele vai direcionar a gente para qual tratamento o paciente precisa ser submetido. E às vezes também, se você vai começar antes pela quimioterapia, se você vai fazer a quimioterapia depois da cirurgia, ou se não vai precisar da quimioterapia. Então, outra coisa que a gente precisa também desmistificar, né? Nem toda pessoa que tem um diagnóstico de câncer necessariamente vai precisar fazer quimioterapia. Hoje em dia, inclusive, nem toda quimioterapia cai cabelo. Existem técnicas de proteger cabelo. Então, assim, o medo do diagnóstico às vezes paralisa a mulher, o paciente, de seguir atrás de diagnosticar, de investigar e de se curar. Então, é por isso que é tão importante a gente estar aqui, essa fala de a gente falando, exatamente. É real. E o tratamento? Já começamos a falar, né, de algumas coisas de tratamento, então muita gente tem medo, existe um estigma muito grande com o diagnóstico de câncer, as pessoas têm vergonha, as pessoas escondem, elas evitam rastrear com medo de um resultado, como a gente já está falando, e isso leva a ter um diagnóstico de todo jeito, vai chegar esse diagnóstico, mas muito mais tardio, com dor, com limitação, com sintoma clínico. Então, por medo às vezes de tratamentos que podem ser muito mais tranquilos do que se imagina. Então, como é que a gente trata hoje? Tu já falasse de químio, de rádio, tem questão de hormônio, suprimir hormônio, não suprimir hormônio, não é cirurgia, tira tudo, não tira, tira quadrante. O que é hoje que a gente tem disponível para esse tratamento, Carol? Então, hoje a gente tem muita coisa, Imagina. né? Câncer de mama não é um só, é isso que você falou, né? Às vezes do medo, da vergonha do diagnóstico, de dizer, eu tive uma raiva e me deu esse câncer. Não é assim. Não existe. Ou então, levei uma pancada, isso é um clássico. Isso é um clássico, eu ia até estava vindo lembrando disso no carro, até perguntar da pancada, porque é muito comum. Exato. E às vezes é o contrário, né? Você não estava nem ligada que existia, que a doença estava ali. Tive um trauma, aí peguei, né, fui perceber, vi que tinha um nódulo ali. Então, provavelmente, aquele nódulo já estava. E a pancada foi o alerta. Foi Deus te dando sinal, criatura. Exatamente. O anjo da guarda empurrou ali. Vai, diagnostica, né? Então, assim, infelizmente, a gente ainda se depara com esses mitos, né, de sutiã apertado, né, aquela coisa toda. Mas, dado o diagnóstico, então, é muito importante a gente primeiro saber o estágio da doença, porque faz toda a diferença a presença ou não de metástase. Então, o câncer de mama, a gente vai seguindo uma linha de raciocínio. A primeira, você olha para a mama e para a axila. Então, a mama, existe determinadas, a gente gradua pelo tamanho do tumor. E aí, a gente olha se tem acometimento da axila ou não, porque a axila é o primeiro lugar para onde o câncer de mama vai quando ele começa o processo de querer, né, disseminar, espalhar. Então, a gente olha o status da axila e a gente precisa fazer alguns exames para ver se existe doença em outros órgãos. Ou seja, o câncer de mama, um dos sítios, né, mais frequentes de metástase são ossos, pulmões e fígado. Então,
A gente, habitualmente, né, e aí isso também depende do estágio da doença, você pode fazer imagens desses órgãos para ver se está tudo direitinho, né? Então, se tiver metástase, a gente parte para um tipo de tratamento. Se não tiver, a gente parte para o tratamento curativo. Por isso que é tão importante o precoce. Exatamente. Então, câncer de mama a gente não trata sozinho. Então, é um cuidado multidisciplinar e interdisciplinar. Ou seja, né, vai ter o cirurgião junto com o oncologista, com o radioterapeuta, com o patologista, com a fisioterapeuta, com a psicóloga. Então, é uma rede muito grande de apoio para essas pacientes. Então, dado o diagnóstico, eu preciso do sobrenome, tá? Então, geralmente a gente divide os tumores em tipos que a gente chama luminais, que são aqueles que expressam os receptores hormonais. Existe uma outra classe de tumores de mama, que são os tumores HER2, e existe tratamento direcionado para o HER2, e existem também os tumores triplo negativos, que são aqueles que nem expressam hormônio e nem, não tem expressão dos receptores hormonais e nem hiperexpressam o HER2. Então, quando a gente divide essa classificação, que a gente faz através de um exame chamado imunistoquímica, isso é disponível no privado e no SUS, a gente pensa como é que a gente vai tratar essa paciente. Então, em algumas situações, aí depende do tamanho do tumor ou desse subtipo de tumor, a gente pode começar com quimioterapia. Quando conclui a quimioterapia, a paciente é operada e aí ela vai depois ser avaliada se vai precisar de radioterapia, se vai precisar fazer a endocrinoterapia. E existe uma outra classe, a gente pode passar o dia aqui falando dos tipos, que são os inibidores de ciclina, que é uma outra classe que também ajuda nesse cuidado, nesse tratamento e na melhora do prognóstico das pacientes. Existem alguns pacientes que a gente primeiro opera para depois decidir o que vai ser feito em relação a quimioterapia, hormonioterapia, radioterapia. E no cenário metastático, a gente parte para o tratamento que a gente chama de tratamento paliativo, que não significa um tratamento de final de vida. Essas mulheres, elas podem viver e viver muito. Então, um diagnóstico de metástase não é uma sentença de morte. A gente sabe que, infelizmente, a gente não pode falar em cura, mas a gente pode falar em sobrevida com qualidade, que é o principal. Então, existem drogas muito ativas, que são as terapias-alvo. Existem drogas anti-HER2 no cenário triplo negativo. Em algumas situações, a gente pode fazer imunoterapia. A imunoterapia, às vezes, também chega para as pacientes triplo negativas nesse cenário aqui, antes de operar. Então, a gente tem uma série, a gente tem um arsenal de tratamentos que podem ser realizados. E a gente teve agora, recentemente, outras boas notícias no SUS, né? Porque o sistema privado, ele trabalha de uma forma, né? Então o acesso é diferente. E como eu vinha falando, são medicamentos muito caros, né? Então o custo é muito elevado. Mas a gente teve duas grandes novidades. Então, existe um tipo de medicamento que ele se chama trastuzumab emtansina. Os nomes na oncologia são meio esquisitos, meio feios, né? Então, ele foi incorporado num cenário que funciona assim. A gente faz o tratamento, isso é para quem é HER2. Antes da cirurgia, com um medicamento, com um duplo bloqueio, que a gente chama de dois medicamentos, chamados trastuzumab e pertuzumab. São lindos. Mas, né? E aí o paciente operou. Se não tiver ficado nenhuma doença, não tiver doença residual, se a doença tiver desaparecido por completo, a gente pode completar o tratamento que ele vinha fazendo. Se ainda tiver sobrado doença, tiver doença residual ali, você pode utilizar esse medicamento. E ele, esse ano, chegou para o SUS. Que bom, estamos tendo avanços também na rede pública, isso é importante. Assim como também os inibidores de ciclina, que é outra classe de medicamentos, que aí aqui no Brasil a gente tem disponível. Palbociclib, ribociclib, abemaciclib. Tem esse... Então, acho que reumato e oncologia... São aqui, ó, nos nomes... teto a teto, né? Ali nos nomes. A endócrino está chegando, porque também os novos medicamentos da obesidade, é cada nome que pois ajuda.
Então, Mas que bom. eles Temos podem boas ser notícias. incorporados no cenário metastático agora para o SUS. Perfeito. Então, é mais uma arma que a gente vai ter em prol dessas pacientes. Graças a Deus. E lembrar que você mesmo falou que faz parte da equipe psicólogo. Demais. Né? Então, minha gente, a gente precisa ter um apoio, não é só para o paciente, para a família, para os filhos, né? Para o marido, para quem está ao redor. É um impacto muito grande na família, um diagnóstico desse tipo. E esse tratamento de psicólogo associado junto, muitas vezes psiquiatra, muitas vezes tratamento também para ansiedade, para depressão, para tudo que possa vir associado, para que a gente tenha o melhor desfecho possível no tratamento dessas pacientes. Não negligenciar a saúde mental. Muita gente negligencia e às vezes no período fica até bem, mas quando tem a cura, aí desaba. Exato, né? parece que vai acumulando, né, tudo Guardou, aquilo. não, vai então... dar certo. Quando acaba que fica boa, curou, aí desaba. Exato. E aí afunda de vez do ponto de vista mental. Então tem que ter esse suporte, tem que ter uma equipe que tenha esse pensamento. E que bom que a gente vem evoluindo no SUS, no privado, no diagnóstico, nos tratamentos, no prognóstico, né? A taxa de cura hoje, certamente, é uma taxa de cura muito maior do que foi em outros tempos. E eu acho que é isso. Algo mais importante que não falamos, que você tem em mente para o nosso público? Eu acho que de mensagem final, né? Então, batendo, né, na mesma tecla, eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente tem que sempre pensar é que prevenir é melhor do que remediar, né? Então, para tudo na vida, né? Para tudo na vida, isso vale para tudo e principalmente quando a gente está cuidando de nossa saúde. Então, fazer os exames com periodicidade, ter atenção ao seu corpo, Perfeito. reconhecer os sinais e sintomas, isso é muito importante, saber pedir ajuda, né? Então, procurar atendimento. Então, se você tem acesso a exames, você realizou, deu alguma alteração, não guarde na gaveta, fique com medo, não, vá atrás, se cuide, Perfeito. se não proteja. Tenha medo, não tenha medo, não tenha vergonha. Não existe motivo para vergonha. Exatamente. Não é culpa de ninguém, né? É uma doença como qualquer outra doença e que tem tratamento e que tem cura como diversas outras doenças. Então, quanto mais precoce você for, quanto mais precoce você fizer o rastreio, melhor a chance de você estar nesse percentual que teve cura, que vai contar a história para trazer luz para outras mulheres e outras pessoas da sua rede. Né? Muito obrigada pelo nosso episódio. Acho que foi maravilhoso. É um tema que eu sempre faço questão. Não é um tema endocrinológico, mas é um tema necessário. Né? Eu acho que meu consultório, 70% é mulheres, 80% é mulher. É composto de pacientes do sexo feminino. Então, eu acho que é uma mensagem que tem sempre que ficar na lembrança, na memória. A gente não pode esquecer o Outubro Rosa. Não é à toa essa campanha. É uma campanha importantíssima. É um mês para a gente falar disso, já reforça. Deveria ser todo mês? Deveria, mas pelo menos se a gente tem um mês para falar disso, já é muito importante. Exatamente. Então, muito obrigada pelo seu tempo, pela disponibilidade. Adorei lhe ver, assim, com esse busto desse tamanho. Para você que nos assiste, compartilha no grupo das tuas tias, da tua mãe, das mulheres que você conhece que negligenciam um pouco a saúde. Isso é muito comum no nosso país. E não deixe de seguir o canal e assistir os próximos episódios.